Bom dia, que alegria! Mais uma aulinha hoje, hein? Hoje, geografia. Olha que legal, gente! Uma aulinha, dia de segunda-feira, né? Que hoje é segunda-feira, dia 24, olha, 24/8/2020, segunda-feira. E hoje, mais uma aulinha de geografia. E engraçado, a aula de geografia, a gente está falando sempre sobre as diferenças, os costumes, os direitos, os deveres da criança. A criança na sua casa, na sua família. Mas hoje a prova vem falar sobre as crianças no mundo todo, não só no Brasil, no mundo. Cada criança, cada país, cada região tem os seus costumes, tem as suas crenças, tem a sua cultura, e as crianças, elas vivem, vestem, convivem com o outro, come, brinca, segundo o costume do lugar onde ela mora, da região aonde ela mora. Então hoje nós iremos falar sobre as diferenças, as crianças convivendo com as diferenças e, claro, respeitando a diferença do outro. E com essas diferenças nas regiões, né, nos outros países, nos lugares onde elas vivem, tem os seus costumes e as suas culturas. Então a prova vai mostrar aqui para vocês, olha, as crianças, olha a diferença, né? Aqui tem uma cultura, olha como essa criança veste, olha a cultura dessa, olha a cultura dessa aqui. Olha essa aqui como é, já diferente, tá vendo? Olha a diferença de uma para outra. Olha outra diferença que eu trago de crianças, olha. Olha a diferença dessa. Olha a diferença dessa. Olha a diferença dessa. Olha essa e olha esse. Então, são crianças que convive e vive em país diferente. Então, o indígena, olha a criança indígena que nasceu na Índia, que vive na Índia, ela tem um costume, ó, indígena, não é? A criança que vive na Etiópia, né? Elas têm um costume, são crianças mais, eu não vou nem falar pobre, mas são crianças que têm mais, elas precisam de mais cuidado, tem um poder requisitivo mais baixo, então tem um poder aquisitivo mais baixo, então elas vivem com menos roupa, com menos comida, com menos higiene pessoal, médico, tudo isso. Tem aqui a japonesa, olha o japonês, tá vendo a diferença? A cultura japonesa é diferente. O rosto, o cabelo. Então, cada criança, aonde ela nasce com a característica daquele local que ela nasce, daquele país. Aqui também, olha, tá vendo? As diferenças, ó. Então, cada um tem a sua cultura. Cada criança, aonde ela nasce, ela tem a sua cultura. Então, nós precisamos respeitar a cultura do outro. Vamos supor, nós aqui de Jequié temos uma cultura baiana. Por quê? Porque Jequié é uma cidade do estado da Bahia. Então, nós trazemos conosco a cultura baiana. Então, as crianças da Bahia, como é que se vestem? Gosta de comer o quê? As crianças da Bahia, ó, lembra que as crianças da Bahia já gostam de botar aqueles tererezinhos no cabelo, não é? Bota os tererezinhos no cabelo e usam mais roupa mais à vontade. Por quê? Porque na Bahia faz muito calor. Já as crianças de São Paulo, né? Já tem uma cultura diferente, até a voz.
Além da cultura, a voz também, a dicção, a cultura da língua é diferente. Então, fala diferente. E a gente observa que elas falam diferente. Por quê? Por causa da cultura daquela região. Mas a prova vai explicar aqui para vocês no livrinho. Abre lá no livro, página 80, que a nossa atividade hoje é da página 80. A prova vai explicar página 80 e 81. E a nossa atividade é somente hoje na página 82 e 83. Pega lá o livrinho que a prova vai explicar. Então, na página 80, a prova vai estar explicando também até o nome das crianças são diferentes para o país, né? Aqui nós temos, ó, Bogna. Bogna, ela tem 10 anos e vive com a família em uma fazenda da Polônia. Então, por que o nome dela é Bogna? Porque ela é polonesa. Olha como é que ela se veste. Olha, ela é polonesa. Olha como é que ela se veste. Ela é da Polônia. E olha o nome dela como é diferente. Porque a cultura polonesa, até os nomes vêm de uma cultura. Tá vendo o que significa os nomes? Também significa, tem um significado cada nome. Aqui nós temos Omar. Ele é um guerreiro, ó, Omar Guerreiro Salazar. Ele tem 8 anos e mora com a família perto da cidade de Cancún, no sudoeste do México. Então ele é mexicano. Olha, uma criança mexicana, como é a cultura dela. Olha como é que ela se veste. Então, a maneira de se vestir depende também do local, do país, da região que a criança vive. Até o nome depende também da região, né, do país que a criança vive. Aqui nós já temos Celina, ó. Celina já é um nome já português, né? Um nome conhecido. Ela é Celina, ela tem 9 anos, mora no Pará. É uma indígena, ó, tá vendo Celina? Olha como ela é diferente, ela é indígena. Lembra que a Pro falou? Ela mora na aldeia. Essa aldeia que Celina mora fica na floresta amazônica. Então, na floresta amazônica, as crianças todas indígenas e tem uma cultura de índio, né? Os cabelos é de índio, a vestimenta é de índio e a cultura de brincar, do nome, tudo tem um significado. E aqui embaixo tem Taylor. Ele tem 6 anos e vive em Nova York. Ó, Taylor como é já todo pra frente, porque é americanizado. Olha, Taylor mora em Nova York. Então, Taylor gosta de jogar basquete, gosta de comer hambúrguer, cachorro quente, Coca-Cola, porque é todo americanizado. Então, por que a prova vai dizer isso para vocês? Porque também o nosso nome tem um significado. Cada nome nosso tem um significado, você sabia? Pergunta à sua mãe como é o significado do seu nome. Procura, vai na internet e procura. Ó, Meire, qual o significado de Meire? Qual o significado de Maria? Qual o significado de Pedro, João? Então, cada um tem um significado. Eu tinha uma aluna que chamava Cristal. A mãe colocou o nome dela de Cristal, porque tinha um significado muito grande para a mãe. Então, quando a mamãe coloca um nome na gente, tem um significado muito grande, certo? Então, hoje a Pro explicou sobre a cultura das crianças, a região onde elas moram, como elas vivem, como elas se vestem, até o nome vem de cada cultura da família que a criança
convive, que é a família que a criança nasceu naquela região. E na página 82 e 83, você vai responder, né, as perguntas sobre o que a gente leu na página 80 e 81. E na página 83, você vai desenhar 3 crianças brasileiras com característica diferente. 3 crianças brasileiras com característica diferente. Na Amazonas é criança brasileira e tem mais indígena, né? Então a criança que é índia. Tem o Rio Grande do Sul, que a criança é mais loira, a criança veste aquele vestimento com mais roupa, cachecol, porque no sul do país, do Brasil, faz muito frio. Você pode desenhar uma criança da Bahia, que faz muito calor, aí bota tererê, usa mais biquíni, porque vai mais pra praia. Então você vai desenhar 3 características diferentes das crianças aqui do nosso país brasileiro. E embaixo, você, com a ajuda do adulto, você vai pesquisar em revista e colar, ou então ou em revista ou em livros. Você vai recortar crianças de outro país e vai colar aqui. Criança dos Estados Unidos, criança da China, ó. Lembra que a criança da China, ó, tem uns olhinhos assim? Todo chinês vem com a cultura, né, com a característica do rosto, o olho é mais puxado. Então você vai recortar em revista ou em livros crianças de culturas diferentes de outro país que não é o nosso país, o Brasil, tá bom? Um beijo, gostei muito da aula de hoje. Pergunta à mamãe, qual é a característica do seu nome, o significado do seu nome? E fala pra Pro, tá bom? Um cheiro, fica com Deus.